Olá pessoal, estamos mais uma vez com vocês no vídeo do canal Direito Sem Barreiras. E como prometido no último vídeo que nós apresentamos para vocês sobre a sucessão legítima, hoje iremos falar sobre a sucessão legítima dos colaterais. Nós reservamos um vídeo exclusivo para eles porque essa parte dos colaterais é um pouco mais extensa do que as demais, então achamos que ia ficar um vídeo só para ela seria mais ideal do que juntar com outros, senão ia ficar muito grande. E também, como prometido, nós vamos abordar aqui para vocês um assunto, no mínimo curioso, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, em razão de ser muito interessante nessa parte do direito das sucessões. Então vamos lá. Pessoal, no nosso ordenamento jurídico, existem dois tipos de parentescos: o natural ou consanguíneo ou por afinidade ou parentesco civil, tá? O natural consanguíneo ou consanguíneo é estabelecido através dos antepassados. Estou gaguejando hoje, né? O natural ou consanguíneo é estabelecido pelos antepassados, enquanto por afinidade, ele é através de uma relação social. O que ocorre? Como a gente pode separar um outro de forma mais clara? É bem simples. Aquele parentesco que não for consanguíneo, ele poderá ser um parentesco por afinidade ou parentesco civil, tá? O exemplo disso, para ficar mais claro ainda, desse grau de parentesco civil ou por afinidade, vamos falar muito por afinidade, que é mais usual, tá? São aqueles que, por exemplo, adoção, uma maternidade socioafetiva, um casamento, uma união estável, todos esses institutos, eles estão enquadrados no parentesco por afinidade. O parentesco, ele também é delineado por dois tipos, tá? O de linha reta, que são necessariamente os consanguíneos, avô, pai, filho, neto, e os colaterais ou transversais, que podem ter laço de sangue, mas não são em linha reta, já que essas pessoas não descendem uma das outras, mas podem ter o mesmo antepassado, como primos, tios, etc. É o mesmo tronco genealógico, tá bom? O nosso Código Civil, ele denomina filhos bilaterais aqueles que são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, e unilaterais ou meio-irmãos aqueles que são filhos de pais diferentes, tá? Na linha colateral, a ordem de sucessão, ela atinge até o 4º grau. Os herdeiros colaterais ou transversais são os irmãos, tios, sobrinhos e primos. Da mesma forma que os demais, o mais próximo exclui o mais remoto. Dentro dessa linha, você vai seguir essa ordem de graus para poder saber quem tem o direito preferencial ao outro, tá? Aí, por uma exclusão, o mais próximo exclui o mais remoto. E existe também direito de representação na linha colateral. Para podermos entender esses graus da linha sucessória, nós temos por base pais e filhos, tá? A relação sucessória entre pai e filho, onde existe aí o 1º grau de sucessão legítima, tá? Entre pais e pais, ou seja, pais e filhos é descendência. Entre pais e pais, pai do pai, quando não existe a descendente, vai para o ascendente. Lembra que eu falei? Na ordem sucessória, a cadeia como é que fica? Primeiro descendente, não tendo descendente, vai para o ascendente. Nesse caso, ascendente, são os pais do falecido. Então, essa ordem aqui é 2º grau. Então, nós já temos aqui 1º e 2º graus, perfeito? Partindo daí, nós já vamos buscar o que? O 3º grau, que é o irmão do falecido. Ele, pela ordem sucessória, ele figura em 3º grau, na cadeia sucessória, que aí já é o colateral ou transversal, entenderam? Você tem o descendente, o ascendente, o cônjuge, e aí você vai partir para o colateral, que aí nós já começamos com o irmão do falecido. Porque na ausência do descendente, do ascendente e do cônjuge do falecido, chegará a vez
do colateral, sendo o terceiro grau, nesse caso, porque o cônjuge não consta como grau, tá? Grau descendente, ascendente. Partimos para o terceiro grau, que é o irmão. Bem, se o irmão do falecido é o parente de terceiro grau, seus filhos integrarão o último grau da cadeia sucessória legítima como herdeiros colaterais de quarto grau. Perfeito? Primeiro grau, descendente, segundo grau, ascendente. Aí, não tendo um, não tendo outro, não tendo cônjuge, nós vamos para os colaterais. Os colaterais, terceiro grau, são os irmãos do falecido e quarto grau, o sobrinho do falecido, filho dos tios, caso esses já tenham falecido, já não estejam mais aqui. Na linha desse raciocínio, nós temos que os filhos do sobrinho do falecido não têm direito a herdar, porque termina-se com os sobrinhos do falecido em razão de eles figurarem no quarto grau da cadeia sucessória dos colaterais. E como fica a cadeia sucessória dos afins, os parentescos por afinidade? Vamos analisar agora o grau que eles ocupam nessa sucessão legítima. Primeiramente, nós temos que entender que eles advêm do cônjuge do parente consanguíneo e são chamados de afins parentescos, afins em linha reta ou afins em linha reta, tá? Parentesco por afinidade em linha reta ou afins em linha reta. E aí nós vamos ver agora como é que se dá essa sucessão. Era um pouquinho mais complexa, mas nada demais, tá, gente? Porque é uma questão só de substituição. Você vai ver que você vai substituir um parente consanguíneo pelo parente afim, que você vai chegar igualzinho à sucessão dos consanguíneos. Só que na inexistência desses, figurarão, no caso, os afins. Por exemplo, qual seria o grau de parentesco por afinidade, ou parentesco afim, do marido da filha do falecido? Basta, como explicamos, substituí-la, tá? Você substitui a filha pelo marido. Então, o que é que vai acontecer? Na ausência dela, tá? Porque aí nós estamos, quando a gente está substituindo, quando nós estamos falando da sucessão para um grau mais remoto, é porque o mais próximo já não está aqui. Então, na ausência dela, que é a consanguínea, nós vamos com o marido que é afim. O marido sendo afim, ele substituindo ela, qual é o grau de parentesco dela, consanguíneo, dela com o pai? Primeiro, descendente. Então, o marido, tá, será também parente em primeiro grau, só que por afinidade do sogro, o pai da filha que já não está mais aqui também. Entenderam como é que é o negócio? É substituição. Na mesma linha de raciocínio, vamos para os cunhados, que são irmãos do marido da filha do falecido. Marido do genro do falecido fica mais rápido, mais simples, né? Eles então são o quê? Segundo grau. Entenderam? Como é que é? Por substituição, eles figurarão como parentes afins em segundo grau na linha sucessória. Importante é frisar, amigos, que essa linha sucessória de afinidade, ela vai até o segundo grau, ou seja, são os descendentes, ascendentes e irmãos do cônjuge do falecido. Para finalizarmos essa parte dos colaterais, da sucessão dos colaterais, tá? Existe uma curiosidade, tá? Muita gente, mas a maioria das pessoas não conhecem esse ponto da lei, tá? Que é interessante, alguns de repente não vão gostar, tá? A lei determina, no parágrafo 2º do artigo 1595 do nosso Código Civil, que parente por afinidade não se extingue. Essa figura, esse instituto não se extingue. Sabe o que significa isso? Não existe nem ex-cunhado, nem ex-sogra. Eles são para sempre, tá? Não é mentira minha, não, é verdade. Pela nossa lei, pela nossa legislação, na cadeia sucessória não existe ex-cunhado e ex-sogra. Eles podem sim figurar como sucessores legítimos da herança deixada por alguém
caso não exista aquela cadeia sucessória toda que nós apresentamos para vocês. Vai para eles, tá bom? Então, é muito importante saber isso, porque muita gente, eu sei que muita gente não gosta, mas é a lei e a lei tem que ser cumprida. Tudo isso que eu acabei de mencionar para vocês, amigo, em relação à sucessão, ele é óbvio que é quando não exista testamento, tá, gente? Tanto nesse vídeo agora como no vídeo anterior, não existindo testamento, a história muda completamente de figura, tá certo? Agora nós vamos passar a falar um outro assunto, aquele assunto surpresa que eu falei para vocês que a gente ia abordar nesse outro vídeo, que é muito interessante, muito curioso também, tá? Vamos falar sobre os indignos. Os aspectos fundamentais da sucessão no nosso direito é a imediata transmissão da herança para os herdeiros ou testamentários, desde que esses possam ser vocados a recebê-los. É uma questão ética, tá? Deixa eu abrir só um parênteses aqui. Vocês observaram que eu falei sobre herança, herdeiros e testamentários, não observaram? Herdeiros, aqueles que recebem herança através da sucessão legítima, a sucessão hereditária. E testamentários ou legatários são aqueles que recebem a parte da herança que veio para eles através da indicação num testamento. Isso chama-se legado. Então, meus amigos, toda vez que vocês escutarem na televisão que isso aí virou uma moda horrível, eu não sei por que as pessoas, não tem nenhuma pessoa até hoje para consertar isso, em falar que fulano morreu e deixou um legado, você já pensa assim, ele deixou testamento? Legado só vem através de testamento, então está errado você usar essa terminologia, e que virou moda hoje, em tudo quanto é lugar, a pessoa parece que acha bonito. Fulano morreu e deixou um legado lindo, Beltrano morreu, mas que legado maravilhoso. Não existe, ele não deixou para o testamento nada disso, ele deixou uma obra, um exemplo de vida, isso é uma herança que ele deixou, vamos colocar assim, uma herança que ele deixou, a terminologia mais correta é essa, perfeito? Então, por que a lei, eu falei para vocês que é uma questão ética, porque a lei, ela proíbe terminantemente alguém querer manipular essa sucessão hereditária ou testamentária através de algum ato ou violento ou fraudulento. Isto é, a lei, ela repele veementemente qualquer pessoa, qualquer herdeiro que venha a querer se beneficiar de forma ilícita numa sucessão hereditária ou testamentária. Então, para aqueles que praticam algum ato reprovável ou delituoso contra o autor da herança, o falecido, ou algum familiar, a lei denomina indigno de receber a herança ou testamento. E onde nós achamos esses atos que a lei determina como reprováveis e que excluem o indigno da sucessão hereditária ou testamentária? Eles estão taxativamente enumerados no nosso artigo 1814 do nosso Código Civil, que vamos analisá-los agora. O inciso 1 desse artigo 1814, ele apresenta a você que é indigno e, por extensão, excluído da sucessão hereditária ou testamentária, aqueles que forem autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Já o inciso 2º, ele dispõe que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrer em crime contra sua honra ou de seu cônjuge ou companheiro. E o inciso 3º, que por violência ou bens fraudulentos inibe ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por último ato de vontade. Esses 3 incisos, eles são taxativos e enumerativos. Eles apresentam para vocês todo o ato reprovável que exclui o indigno
Primeiro que o coloca como tal, ou seja, como indigno de receber herança, e por consequência disso, ou exclui da sucessão hereditária ou testamentária. Diante disso, nós temos que o indigno, ele só sairá da sucessão hereditária caso ele seja um herdeiro hereditário, ele seja sucessor legítimo de herança ou testamento do falecido, esteja em curso numa dessas reprováveis práticas que acabamos de mencionar para vocês, que não tenha sido reabilitado pelo falecido, tá? Ou seja, pelo aquele que vai deixar a herança, e que tenha, meus amigos, isso é importante, tá? Uma sentença declaratória de sua indignidade. Só assim ele será excluído da sucessão hereditária, seja ela da sucessão legítima, seja ela hereditária ou testamentária. Outro fator curioso, importante, interessante de observarmos aí, que o inciso 1, ele menciona em homicídio doloso. Eu fiz para vocês, doloso. O que significa isso? Que o homicídio culposo não está dentro das consequências dos casos em que você vai excluir por indignidade o herdeiro. E ainda, caso esse herdeiro tenha sido absolvido por um homicídio que tenha sido lhe imputado como doloso na esfera criminal, não valerá essa regra do indigno para ele na esfera civil. A sentença criminal transitada e julgada faz coisa julgada para civil também. Então, ele não vai ser enquadrado nessa classe dos indignos. Ele vai ser sucessor legítimo. Outra curiosidade também é que a regra do inciso 2 desse artigo 1814, ela é bem clara quando fala que a calúnia ela tem que ser em juízo. Portanto, uma calúnia feita aberta, uma reclamação de um crime de calúnia dentro de uma instituição policial, por exemplo, ou administrativa, não se enquadra nessa regra de exclusão do indigno. Muito menos na área civil, tá? Só se for imputado ao falecido um crime de calúnia na justiça criminal, em juízo. Perfeito, gente? Da mesma forma, os crimes contra a honra, tá? Calúnia, difamação e injúria, eles têm que ter também uma sentença transitada e julgada no juízo criminal, tá? Para poder enquadrar essa pessoa como indigno diante das determinações desse artigo 1814 e, por consequência disso, excluído da sucessão legítima, hereditária ou testamentária. Cumprindo a nossa promessa, vimos então hoje a sucessão hereditária para os colaterais. Lembrando sempre que eu falei para vocês, caso exista um testamento, toda essa explicação que foi dada tanto no vídeo anterior como nesse de hoje, ela modifica completamente, tá? Existe aí uma série de modificações que serão observadas caso o falecido tenha deixado testamento. E demos também aquela nossa surpresa que a gente tinha prometido de mais um assunto que falando, e esse assunto hoje tratamos dos indígenas. Vocês devem ter, nessa parte dos indígenas, lembrado de alguns casos que saíram nos jornais, de pessoas que contratam gente para poder matar mãe e pai, para poder ficar com a herança. É uma perda de tempo isso, não vai adiantar nada. Primeiro, não existe crime perfeito, tá? Existe crime mal investigado por uma série de fatores, tá? Que não compete aqui falar. Crime perfeito não existe. Então, se a pessoa achar que pode matar um pai, uma mãe, um irmão, qualquer parente, onde ela esteja na linha sucessória para poder receber herança, ela vai literalmente estar dando tiro no próprio pé. Porque além de não receber nada em razão de se enquadrar na condição de indigna, ela também vai pegar uma pena em razão do crime que ela cometeu.
Portanto, o crime não compensa nem nos casos de herança, nem nos casos de sucessão. Perfeito? Então, pessoal, promessa cumprida, por hoje é só. Aquele pedidinho que a gente sempre faz para vocês, se inscreverem, curtirem, compartilharem, tocarem o sininho para receber notificações de novos vídeos. E até a próxima com mais um vídeo do canal Direito Sem Barreiras. Um abraço, tchau.